Olá, hoje eu quero começar o programa lendo um texto, uma passagem da Bíblia muito interessante. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Quer dizer que, tanto se eu ensinar a fazer o que é errado, como ensinar a fazer o que é certo, eu estarei no céu, eu herdarei o reino dos céus. É isso que o texto está querendo dizer? Por que eu me esforço tanto, então, em guardar os mandamentos, se isso não vai fazer diferença para eu ir para o céu? Intrigante? Pois bem, nós vamos aprender um pouco mais o que está falando este texto. Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar para o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E eu já começo mandando um abraço todo especial para a cidade de Campo Grande, que inaugurou o canal aberto nesse último sábado. E também, no mesmo Mato Grosso do Sul, a cidade de Cáceres, que sábado que vem estará inaugurando o canal aberto também. Aonde quer que você esteja aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer este programa acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, são as suas dúvidas bíblicas que são colocadas na mira da verdade e respondidas à luz da palavra de Deus. Vamos começar o nosso programa cumprimentando o meu amigo. Ô, professor, e aí, meu camarada? Todos os programas eu faço questão de dizer aqui meu amigo e colega de trabalho. Que orgulho, viu? Professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Vou bem, meu amigo. Para mim que é uma alegria ter a sua amizade aí, o seu companheirismo de sempre. E eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui, mas antes agradecer a você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, a você ouvinte também, que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo. Obrigado pelo seu carinho. E muito obrigado também a algumas pessoas aqui especiais a quem nós vamos mandar alguns abraços. O primeiro é para o Marcos Torres de Sorocaba. Ele é o papai da Denise, nossa colega aqui de trabalho. Obrigado, meu irmão, por acompanhar o programa. Um abraço também para o Léo Batista de Tatuí, São Paulo, e para o José Nilton. O José Nilton deu um livro, A Grande Esperança, para o Léo Batista, e o Léo afirma que gosta muito do programa. Deus abençoe a vocês. E o último abraço é para a Filomena Carvalho Giannini. Ela é de Raiz da Serra, Itaguaí, isso mesmo, no Rio de Janeiro. Ela é a tia do Harrison. Minha irmã, Deus lhe abençoe, e obrigado também pelo seu carinho em acompanhar o Na Mira da Verdade. Ok, professor, eu também tenho alguns abraços aqui, mas daqui a pouquinho eu vou mandar para você aí o seu abraço. Eu já comecei o programa com um texto interessante, viu, professor? Sim, meu amigo. Não sei se você se lembra, mas essa foi a última pergunta que esteve no nosso último programa. Não deu tempo de você responder aí. E olha, você teve a chance de aprender para você falar aqui. Sorte sua, viu, professor? Sim. Mas vamos lá, quero ver como é que você colocou aí essa questão do verso de Mateus 5,19. Quem mandou essa pergunta a semana passada foi o José Adelmo. Ele é de Boquim, Sergipe. E ele disse o seguinte, Mateus 5,19 ensina que os transgressores da lei e os não transgressores, ambos serão salvos. É isso mesmo, professor? Porque esse texto aqui fala que se você ensinar o que é errado, você vai ser considerado como pequeno no reino dos céus. E você ensinar o que é certo, você vai ser considerado como grande no reino dos céus. Quer dizer que ambos estarão no reino dos céus. É isso mesmo? Pois olha, uma primeira leitura desse versículo aqui parece dar a entender isso mesmo. Exatamente. Né? Mas nós vamos fazer um estudo aqui, Tito, do texto no seu contexto. E aí nós vamos entender que Cristo, na verdade, quis dizer outra coisa. Por exemplo, aqui no versículo 17, Cristo afirma assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Por que Cristo está dizendo isso?
Os fariseus acreditavam, os líderes religiosos da época, que eles tinham autoridade para dizer qual mandamento de Deus era mais importante e quais mandamentos eram menos importantes. E aí Cristo, ao ele fazer aquilo que chamamos de o Sermão do Monte e explicar melhor alguns mandamentos de Deus do Antigo Testamento, Cristo está dando aqui um amplo significado desta lei. Um significado muito mais profundo e espiritual e muito mais bonito do que aquele significado apresentado pelos fariseus. E aí, Cristo afirma que ele não veio abolir a lei, ele veio completá-la, dar o seu verdadeiro significado. E no versículo 19 ele fala que aquele que violar um desses mandamentos, mesmo que um dos menores, ele está refutando aqui ao fariseu que dizia que alguns mandamentos eram mais importantes do que outros. Ele está dizendo assim, aquele que pegar um desses mandamentos, mesmo que pareçam simples e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Só que há um detalhe. Cristo não está dizendo que o indivíduo que fizer essa coisa errada vai estar no céu. Pelo contrário. Quando ele diz assim que será considerado o mínimo no reino dos céus, ele está dizendo o seguinte, que quem estiver no reino do céu vai considerar aquela pessoa como sem valor. Ele será considerado sem valor no reino dos céus por quem? Por aqueles que lá estiverem, e não porque ele estará lá. Prova disso você encontra no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Perceba, os fariseus, eles eram minuciosos em guardar todos os mandamentos. Eles procuravam observar os 613 mandamentos da lei de Moisés para dizerem assim, não, eu sou o cara, eu sou o melhor de todos. Só que no versículo 20, Cristo fala o seguinte, se você não for melhor e mais justo que o fariseu, você não pode pertencer ao reino dos céus. Por que Cristo está dizendo isso? Ele está dizendo que a nossa obediência não tem que ser algo legalista para comprar a salvação e muito menos para aparecermos. Ele está dizendo que a justiça não tem que ser algo externo como os fariseus. Os fariseus procuravam obedecer aos 613 mandamentos, só que internamente eles não haviam experimentado uma transformação verdadeira. Então Cristo fala que a verdadeira justiça que faz parte do crente que estará no céu é aquela justiça que vem de dentro, que faz com que o meu comportamento seja o resultado da transformação que Deus fez na minha vida. Então, se Cristo estivesse insinuando no verso 19 que um falso profeta, por exemplo, ao ensinar alguém errado, ele vai estar no céu também, Cristo estaria contradizendo o próprio versículo 20, quando ele afirma que a nossa justiça tem que ser melhor ainda que a do fariseu. Não é? Então, quando ele afirma que a pessoa que ensina um mandamento pequeno, errado para alguém, e que ela estará no céu, na verdade, não está dizendo que ela estará no céu, está dizendo que aqueles que estiverem no céu considerarão essa pessoa o mínimo, ou seja, sem valor. Cristo, querido telespectador e amigo ouvinte, ele salva pecadores dos seus pecados, mas não salva pecadores nos seus pecados. Cristo salva pecadores e não pecadeiros, que fazem do pecado um estilo de vida. Você e eu somos pecadores, né? Nós erramos sempre. Agora, a diferença entre o pecador e o pecadeiro é: o pecador erra, pede perdão, tenta melhorar, tenta crescer, se aproxima de Cristo, vai abandonando hábitos errados. Agora, o pecadeiro não, ele faz do pecado um estilo de vida e ele respira o pecado. Esse Deus não pode salvar. É claro que a salvação é pela graça de Cristo, isso não tenha nenhuma dúvida. Efésios 2, 8 e 9 são claros em dizerem que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Entretanto, quando nós somos salvos pela graça, nós precisamos adotar um estilo de vida de alguém que foi salvo pela graça. E o estilo de vida de quem foi salvo pela graça é o quê? Harmonizar a sua conduta, a sua vida, os seus pensamentos à vontade de Deus. E essa vontade de Deus está expressa de forma resumida nos 10 mandamentos que você encontra em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio no capítulo 5. Tá
Bom, então Mateus 5,19 não está dizendo que pecadeiros irão para o céu, mas que quem estiver no céu considerará os pecadeiros como sem valor por terem ensinado outras pessoas a irem pelo caminho errado. Ok, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa é simples. Basta você mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso SMS e eu recebo aqui na hora. O número é 12 9156 6972. Aparece aí no seu vídeo, 12 9156 6972. Você manda pra gente que a gente recebe aqui na hora. Ou se você preferir, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver ali do lado direito, mais embaixo, que o programa está no ar. Você pode preencher ali com o seu questionamento e ela chega aqui online para mim, tá bom? Então participe do nosso programa, mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua dúvida, a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, meu amigo, o nosso SMS aqui não para de tocar e olha só, isso deixa a gente animado. A pergunta que você tem para falar em 1 minuto, aí se não der tempo a gente vai para o próximo bloco, é o seguinte: se o sábado não foi abolido, por que hoje ninguém é apedrejado ou morto por não guardá-lo? Olha só, professor, no passado, além da guarda do sábado, existiam outras leis, inclusive do apedrejamento. Por que algumas leis foram abolidas e outras não? O sábado não está numa dessas aí que foi abolida, professor? Você sabe que esse argumento tem me chegado com frequência. Eu costumo devolver esse argumento com a outra pergunta. Se o mandamento honra teu pai e tua mãe não foi abolido, então por que hoje não se mata mais quem desonra o pai e a mãe? Porque você lê aqui em Êxodo 20:17 o seguinte: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Ué, e se nós vamos então dizer que o sábado não vale mais porque a transgressão dele aberta ela era punida com a pena de morte, como diz Números 15:30, então vamos abolir o mandamento honra teu pai e tua mãe, porque quem desonrava o pai e mãe também era morto e apedrejado. Queridos, devemos levar em conta uma coisa: as leis são dadas muitas vezes de acordo com a consciência moral das pessoas. E como o israelita era desumanizado pela escravidão no Egito, então transgressões abertas eram punidos com a pena de morte. Agora, isso não anula o mandamento. Se você vai tirar o sábado da sua vida por isso, então tire e honre o teu pai e tua mãe, porque a mesma punição é dada pela transgressão desse mandamento, conforme Êxodo 21:17. Ok, professor. Bom, o nosso tempo não para aqui, nós temos que ir para um intervalo. Mas, vai mandando suas perguntas. Não sai daí, não. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 17 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação e onde quer que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo através das ondas do rádio, a nossa rede de rádios Novo Tempo, um carinho muito especial para você que está nos ouvindo e a você que está nos assistindo, seja na TV Novo Tempo, seja através da internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas, os seus questionamentos para a gente colocar na mira da verdade. E olha só, eu queria mandar um abraço todo especial aqui para o seu Eduardo e o senhor Ailton Vigano, de Valinhos, que acompanham o programa Na Mira da Verdade, estão sempre ligados com a gente. E também para o pessoal lá de Cacilândia, a Maíra e a Elaine, que estão acompanhando a gente aqui. Obrigado por vocês estarem ligadinhos no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Vá mandando aí os seus torpedos, as suas perguntas, ou então acesse o nosso blog lá, que além de você aprender muitas coisas dos temas que estão postados lá, você vai poder mandar a sua pergunta ao vivo aqui pra gente, tá bom? E outra coisa, se você também quiser mandar a sua pergunta através da nossa página do Facebook, é só você entrar lá. Eu tenho a conexão aqui e também vou colocar uma pergunta sua, tá bom? E vocês, tuiteiros, já sabem, mande a sua pergunta, que já tem pergunta do Twitter também. Quer dizer, professor, é interação de todo lado, não é isso? De todo jeito. Se você está assistindo a televisão aí com o seu laptop no colo, se você está com o seu iPad aí, participe, mande a sua pergunta, que ela chega aqui online pra gente. E olha só, esse torpedinho que chegou aqui é capcioso, professor. Capcioso? E quero ver como é que você vai responder essa questão. Porque ele diz o seguinte: por que Jesus amaldiçoou uma pobre figueira porque por algum motivo não dera fruto?
Este é um texto interessante ali do Novo Testamento. Jesus estava caminhando, viu uma figueira lá e simplesmente amaldiçoou aquela árvore, aquele ser da natureza. Por que Jesus fez isso, professor? Qual era a razão disso tudo? Pois olha, eu vou ler o relato como está aqui em Mateus 21, 18 em diante. E é uma questão assim, interessante. Parece que Cristo ali simplesmente amaldiçoou uma árvore simplesmente porque não deu frutos para ele. Que coisa esquisita é essa? Vamos ler aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Cristo aqui quis ensinar uma lição espiritual. Mas antes, deixa eu dar para você um pouquinho do contexto histórico disso. Uma figueira, era comum no Oriente Médio eles comerem figos, mesmo que esses figos estivessem verdes. Esse aqui não era um período realmente de figos maduros. Só que o que acontece? Era comum o judeu comer esses figos verdes. Como aquela planta não deu nem mesmo figos verdes, ou seja, aquela planta já não prestava mais. E aí Cristo aproveitou a situação em que aquela planta já não servia para mais nada, aparentemente, e deu uma lição espiritual para os discípulos, duas na verdade. A primeira, ela fica bem clara aqui. Quando ele falou que a figueira que não produzia mais frutos secaria imediatamente e secou, ele quis ensinar para eles o seguinte: olha, tudo que vocês pedirem com fé, vocês vão ganhar. Assim como eu tive fé e ordenei isso a essa figueira, se vocês orarem e pedirem as coisas a Deus Pai com fé, Ele vai dar para vocês. E outra lição espiritual, que com certeza podemos extrair aqui desta ocasião, é o seguinte: se nós formos árvores no reino de Deus e não dermos frutos, nós não poderemos permanecer no reino de Deus. Nós precisamos estar ligados a Jesus Cristo, para que produzamos a seiva espiritual e assim possamos dar bons frutos em nossa vida cristã. Então, este é um outro ensinamento. Se você entender esse contexto histórico de que os judeus comiam esses figos mesmo não estando bem maduros, aí você já consegue compreender, né, que Cristo não estava sendo maldoso com aquela planta, simplesmente estava mostrando, né, que como ela não era mais necessária, né, da mesma forma a pessoa que não dá mais frutos, ela não pode fazer parte do reino de Deus. Ok, professor. Ok, mais uma. Nossa pergunta agora vem pelo nosso blog. Quem mandou foi o Rafael Neves, ele é de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte: qual é o significado da nova aliança? O que ela representa para nós? Esse pacto só se aplica para o Velho Testamento ou também para o Novo Testamento? Professor, esse pacto que o senhor fez da nova aliança com o seu povo, isso foi só para lá para o povo de Israel? E que pacto era esse? Que aliança era essa que ele fez com o povo de Israel? E se isso cabe para a gente também, aqui na era em que vivemos após o Novo Testamento? Veja bem, querido amigo Rafael, esse é um assunto muito amplo e eu vou dar uma explicação breve para você e vou te recomendar uma literatura em que você pode fazer um estudo profundo sobre isso. O que é aliança, primeiramente? A aliança é um acordo. E a Bíblia afirma que Deus fez uma aliança com Abraão, o pai da fé, e uma aliança, consequentemente, com todos os descendentes espirituais de Abraão. Você lê isso aqui? Vou ler para você esse versículo que é Gênesis aqui no capítulo 12. E aí eu vou lhe explicar o que é essa aliança e o que isso tem a ver com nós cristãos na atualidade. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Deus falando com Abraão: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança, um acordo com Abraão. Se Abraão saísse da parentela dele, que eram todos pagãos, e fosse viver como um nômade, Deus iria poder ensinar a ele a verdadeira religião do verdadeiro Deus. Ele transmitiria isso aos seus descendentes e às nações pagãs, e aí todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do conhecimento de Deus, que seria transmitido por meio de Abraão. E mais, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão, que é o Cristo Salvador. Então, a aliança que Deus fez com Abraão foi o quê? Salvá-lo do pecado, abençoar todas as famílias da terra se exercessem fé no Salvador que viria no futuro. Esse acordo, ele é chamado de antigo. Por quê? Porque ele foi dado num período muito antigo. Deus fez uma nova aliança, não no sentido de mudar o plano de salvação, mas de reformular para que o ser humano pudesse compreender melhor. Como o povo de Israel não compreendeu corretamente isso e passou a pensar que a salvação era pelas obras, Deus fez uma nova aliança. Ao invés de eles expressarem fé em Deus, derramando o sangue do cordeirinho que simbolizava Cristo, agora eles demonstravam a fé crendo no Cordeiro de Deus que já foi morto, que é Cristo. Você pode ler isso em Lucas 22, 20. Só que aqui há uma confusão muito séria no meio cristão. Muitos pensam que pelo fato de nós estarmos na nova aliança, ou seja, expressarmos hoje fé no Cordeiro de Deus, que é Cristo, para sermos salvos, eles pensam assim, não, a lei foi abolida. Isso é um absurdo, isso é uma aberração teológica. Por quê? Porque o estilo de vida dos salvos é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você não pode chegar no céu e dizer assim, Abraão, olha, Abraão, você teve que ter um estilo de vida de obediência. Agora, eu não precisei. Eu podia fazer o que eu quisesse. Coisa absurda. E outra coisa, quando você vai para Hebreus 8:10, você percebe que apesar de a salvação ser pela graça, e sempre foi pela graça, nunca foi pelas obras, você percebe que a lei continua fazendo parte do estilo de vida daquele que foi salvo pela graça. E eu vou ler para você Hebreus 8:10, que diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como é que um indivíduo em sã consciência vai ler esse texto e vai dizer que na nova aliança a lei não vale mais? Aqui é dito claramente que Deus vai imprimir a lei no nosso coração, para obedecermos a Ele não de forma legalista, mas porque isso vai fazer parte do estilo de vida dos salvos. Então eu queria recomendar a você, Rafael, e a você, amigo ouvinte, telespectador, que para você fazer um estudo profundo deste assunto, entre muitos outros, né? Se você quiser entender corretamente esse aspecto da nova aliança, há um capítulo específico neste material aqui, né? Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Aqui você encontra um estudo especificamente sobre a aliança, sobre o acordo de Deus em salvar a humanidade, e você pode compreender aqui as 28 doutrinas bíblicas seguidas pelos adventistas, sem que você tenha que, muitas vezes, gastar o seu dinheiro em literatura apologética de péssima qualidade, que fala dos adventistas sem saber o que está dizendo com base em fontes primárias. Então, se você quer conhecer teologia profunda e, especialmente, o que o adventista ensina sobre a Bíblia, esse material aqui é uma fonte primária, né? Então, eu recomendo, né? Pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site www.cpb.com.br. É um material excelente, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Muito bem, professor. As perguntas que não param de chegar aqui no nosso torpedinho SMS, essa aqui é mais uma daquelas filosóficas e coisas que tem na Bíblia. E como é que a gente consegue responder isso? Por exemplo,
Aquele texto quando Jesus disse o seguinte, quem mandou essa pergunta foi o Sidney, e ele quer saber o seguinte: o que Jesus quis dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus? Só que você não vai responder agora não. Logo, depois do intervalo. Nós temos que ir para o intervalo, é rapidinho, não sai daí não, aproveita, manda suas perguntas, acesse o nosso blog e conheça mais sobre o programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar com a gente acompanhando, obrigado pela sua audiência, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria agora, nesse momento, te apresentar mais um produto do programa Na Mira da Verdade. Esse é o nosso DVD que nós preparamos com todo carinho para você dar de presente para um amigo, para você usar como estudo bíblico. É um DVD que tem 30 perguntas e respostas sobre os mais diversos temas. Deixa eu mostrar ele de pertinho aqui para você. Tem assuntos sobre imortalidade da alma, sábado, santuário, Ellen White, Trindade, dom de línguas, milênio, arrebatamento secreto. Se você quer saber sobre esses assuntos, se você quer aprender sobre esses assuntos, nós fizemos especialmente para você. É um DVD com 30 perguntas, são 10 temas, 3 perguntas de cada tema para ficar bem claro para você poder aprender mais e também dar de presente para um amigo, dar de presente para um vizinho, enfim, usar como um estudo bíblico para você trabalhar como trabalho missionário. Esse é um DVD que você pode ter aí na sua coleção e também dar de presente para todo mundo. Você pode encontrar esse DVD ligando para o 0300 789 1111. Ainda não tem o GC, mas é fácil de guardar. 0300 789 1111, tá bom? Liga lá e você vai ter a chance de ter esse DVD aí na sua DVD-teca, se assim chama. Boa, gostei, Professor Tito, gostei. Leandro Quadros, a gente Gostei. tem que sair que nem um quiabo escorregando as palavras, né? Você se sabe bem, rapaz. Mas olha só, essa pergunta que nós fechamos aqui, o bloco, é interessante. Parece ser uma pergunta filosófica que Jesus ali, é uma resposta filosófica, ou que Jesus disse ali. Porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso, professor? Eu vou ler, Tito, o texto aqui, no seu contexto. Vou ler os versos 23 e 24, e aí nós vamos entender o que isso quer dizer com isso. Mateus 19, 23 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Perceba que Cristo não está aqui, primeiramente, excluindo os ricos do reino dos céus. Se você ler do verso 16 ao 22, você percebe em que contexto Cristo disse isso. Cristo estava aqui conversando com um jovem que era rico. E este jovem dava tanto valor para as riquezas dele que ele não quis um compromisso com Jesus. Então foi por isso que Cristo disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque ele não sente muitas vezes a necessidade de Cristo e acaba não aceitando o plano de salvação. Agora, que pessoas ricas irão para o céu, é óbvio. Você percebe, por exemplo, aqui em 1 Timóteo 6, do verso 10 ao 17, você percebe que na igreja cristã sempre houveram pessoas ricas, né? Olha o que diz aqui, ó. 1 Timóteo 6,17, ó. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então perceba, a Bíblia não é contra a pessoa ser rica, é contra ela ser orgulhosa e ela confiar tanto no dinheiro que ela não quer aceitar a Cristo. E aí, para Cristo ilustrar a dificuldade que é uma pessoa como aquele jovem rico ir para o céu, quando ela tem muito dinheiro e não sente necessidade de um Salvador, ele menciona: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui Cristo não está fazendo menção ao que alguns pensam de uma porta na cidade de Jerusalém com o nome de camelo, nada disso. Ele está se referindo mesmo a uma agulha e a um camelo.
Se você tentar imaginar, isso aqui é simplesmente uma linguagem que Cristo utilizou para ilustrar, não é? Se você tivesse uma agulha e um camelo passasse por ela, é muito difícil porque o camelo tem a corcova, não é? Então, passar um camelo por uma agulha seria muito difícil. Então, Cristo se utiliza aqui de uma linguagem exagerada para mostrar para eles o quanto é difícil uma pessoa cheia de posses e que não quer a salvação um dia sentir a necessidade de Deus. Então, é isso que Cristo está falando aqui em Mateus 19. Muito bem, professor. Agora chegou uma perguntinha aqui, daquela que eu falo, quero ver como é que você vai se sair, professor. Essa é boa, nunca caiu aqui. Se prepara, hein? Opa! Vamos ver. Olha só o que diz aqui. Quem mandou essa pergunta foi o Emerson Rocha. E olha o que ele disse. Tito, coloca a minha pergunta. Vou colocar. Olha aí, presta atenção. Em 2 Reis 2:11, Elias foi ao céu. Correto, professor? Correto. Ok. Como que foi para o céu se, tempos depois, Elias escreveu uma carta ao rei? Em 2 Crônicas 21, de 12 a 15. Vamos ver lá, professor? Olha só o que está escrito aqui em 2 Crônicas. Primeiro ele citou aqui o versículo 1. Só para contextualizar. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o seu filho, Jeorão, ficou no lugar dele como rei. Aí no versículo 12, vem dizendo o seguinte. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte. E olha só que cartinha. É isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorar cada vez mais até que os seus intestinos saiam do corpo. Olha aí, professor. Como explicar isso agora? Vamos lá. Tem um estudo interessante. Tem uma Bíblia que é a Bíblia em ordem cronológica. Eu não estou lembrado agora da editora que é essa Bíblia, mas é uma Bíblia muito interessante porque ela coloca os textos, os capítulos bíblicos numa ordem cronológica muito precisa, né? O que acontece? A Bíblia, querido amigo telespectador e ouvinte, nem sempre ela segue uma ordem cronológica dos eventos. Por exemplo, em 2 Reis capítulo 2 menciona-se Elias indo para o céu. Aí depois aqui, em 2 Crônicas 21, menciona ele mandando uma carta para o rei Jeroboão. Só que essa carta foi enviada antes de ele ir para o céu, né? Até o próprio versículo 12 de 2 Crônicas 21 fala que a carta chegou às mãos dele, né? E ela era do profeta Elias. Agora, não está dizendo aqui em que período Elias escreveu a carta, se foi antes, não é? Ou depois de ele ir para o céu. Mas quando você pega, por exemplo, esta Bíblia em ordem cronológica, em que este capítulo está na ordem cronológica com base no estudo de especialistas em crítica textual, você percebe que essa carta Elias realmente escreveu antes de ele ter ido para o céu. Então, pense que nem sempre a Bíblia vai seguir uma ordem cronológica de eventos. Tá? Não é esse o propósito da Bíblia. Então, muitas vezes um assunto está aqui, mas um assunto... vou te dar um exemplo bem claro de livro, por exemplo. Quem foi que escreveu o primeiro livro? O livro de Jó, de acordo com os especialistas, foi o primeiro livro a ser escrito. Exato. Né? Então, a Bíblia em ordem cronológica já coloca Jó como sendo o primeiro. Não é, Tito? Então, é importante nós termos isso em mente, né? Não há uma sequência cronológica. Então, isso não significa que Elias escreveu lá do céu uma carta para ele. Pelo contrário, Cristo escreveu antes de ir para o céu, né, para repreender este rei aqui que havia sido muito perverso. Mas a pergunta é boa, não é, professor? Muito boa, muito boa. Mas olha só, o nosso torpedinho não para de chegar aqui e tem mais uma pergunta. E olha só, professor, a gente fala aqui sobre a predestinação, que não existe predestinação. Agora, como Judas poderia voltar atrás e não trair Jesus se foi predestinado que ele seria
o traidor. Isso aqui não é uma prova de que existe a predestinação? As pessoas, Tito, o detalhe é o seguinte, essa questão da predestinação, eu até tenho postado alguns artigos do blog, agora eu postei, por exemplo, um artigo, foi o último que eu postei essa semana, acho que foi ontem eu postei esse artigo, um artigo que eu fiz com base em Jeremias 19. Se nós crermos nessa doutrina de que Deus predestina uns para se perderem e outros para se salvarem, nós vamos tornar Deus um ser mais perverso que o próprio diabo. E eu vou lhe mostrar o porquê. Jeremias 19, 5 e 6 diz o seguinte, e aí eu vou entrar nessa questão de Judas. Jeremias 19, 4 e 5. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal, que era um deus pagão, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Se você, amigo telespectador e ouvinte, crê que Deus determinou que Judas trairia Cristo, você vai ter que crer que Deus determinou que estes pais aqui sacrificassem os próprios filhos. E aí você vai entrar numa dificuldade que o Dr. Clark Paino, que chama de dificuldade agonizante. Você vai ter que explicar para você mesmo como que Deus predestina pessoas a fazerem coisas que Ele odeia que elas façam. Se Deus seria um psicopata. Deus, por exemplo, diz que Ele não aprova sacrifício de criança, mas Ele predeterminou que algumas crianças... Não, já que eu sou soberano, veja bem, eu sou soberano, então eu vou predeterminar que algumas crianças sejam sacrificadas pelos pais. Vou predeterminar que o israelita adore a Baal, mesmo que eu odeie que o israelita seja idólatra. Isso é um psicopata, isso não é o Deus da Bíblia, né? Esse Deus apresentado por muitos irmãos sinceros calvinistas, por mais sinceros que sejam, isso é um Deus pior do que o diabo, né? Essa doutrina aí. Nós não podemos confundir presciência com predestinação. O problema é que há essa confusão. Deus sabia que Judas ia trair a Cristo. Só que a onisciência de Deus não causou o pecado de Judas. Deus, as coisas acontecem não porque Deus prevê porque elas vão acontecer. Então Deus sabia da livre decisão de Judas. E por isso Deus profetizou que Judas trairia a Cristo. Agora, a onisciência de Deus, queridos, não é causativa. O fato de Deus saber que Judas trairia a Cristo não significa que Deus causou. Tu tem que separar presciência, né, de predestinação. Se tu juntar as duas coisas, aí você vai fazer uma tragédia teológica na sua vida, né? E outra coisa, se a onisciência de Deus fosse causativa, então Deus tem culpa do diabo ser diabo. Porque Deus sabia que o diabo ia pecar, então Deus fez com que o diabo pecasse. Deus fez com que o diabo causasse toda essa tragédia no mundo, só porque Deus é soberano? O que é isso? Não existe isso. Nós temos que entender a soberania de Deus no mesmo patamar da sua justiça e do seu amor. Se você coloca a soberania de Deus lá em cima, deixando o seu amor para baixo, aí você distorce o caráter de Deus e você vai crer num Deus pior que o diabo. Não faça isso, tá? O Deus da Bíblia é onisciente, sim. Só que Ele é tão onisciente que Ele permite que as suas criaturas tomem decisões livres, porque Deus quer no céu não robozinhos programados. Ele quer filhos que o amem de livre e espontânea vontade. Muito bem, professor. Ainda no nosso Torpedo SMS, uma outra pergunta muito boa aqui. Quem mandou essa pergunta foi a Cristina, do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte... Antes de eu fazer a pergunta dela, deixa eu perguntar uma coisa pra você, pra ver se eu consigo te pegar. Opa! Você é meu amigo ou você é meu inimigo, rapaz? Deus, na sua divindade, são 3 em 1. Correto? Não bem isso. Veja só. Para ser Deus, tem que estar as 3 pessoas.
Tem que existir 3 pessoas para Deus formar Pai, uma divindade. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Exatamente. Olha só a pergunta dela. Se Deus, para ser um Deus, tem que ter as 3 pessoas, então o Espírito Santo e o Pai não foram Deus enquanto Jesus esteve morto. Olha só. Se para ser Deus tem que ter a figura das 3 pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, naqueles 3 dias que Jesus ficou na sepultura, a humanidade não teve Deus? É isso mesmo, professor? Uma pergunta muito interessante essa e filosófica. Eu vou ler um texto bíblico, Tito, aqui, mas nós não vamos ter uma resposta definitiva para isso, mesmo que eu pudesse pesquisar todos os comentários bíblicos do mundo. São alguns mistérios que só no céu iremos saber? Que só no céu iremos saber. Não tem resposta. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui que você não tem como entender. Ainda bem que não podemos entender, porque se nós pudéssemos, nós seríamos deuses, né? Então, tem coisas que Deus deixa para nós não entendermos, até para nós sermos humildes e reconhecermos. Não, a minha lógica humana pecadora vai até aqui, daqui não consegue mais. Por exemplo, aqui em João 10, 17 e 18, olha o que Cristo disse. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Como que nós vamos explicar uma coisa dessa? Cristo afirma que ele tinha poder para dar a vida dele, porque ele era Deus, mas ele também tinha poder para reassumir. Aí quando você lê Mateus 27, Romanos 8:11, você percebe que o Pai e o Espírito Santo atuaram na ressurreição de Cristo. Aí você lê um texto desse e você percebe que tinha algo dentro de Cristo ali divino, que até ele mesmo atuou na própria ressurreição dele. Como que eu vou explicar isso para você? Não tem como eu lhe explicar isso, né? Isso aqui não tem como explicar. Esse é um dos mistérios da divindade. Agora, que quem morreu na cruz não foi um simples ser humano, você pode perceber até ali em Mateus 27, quando Cristo morreu, o que aconteceu? Sepulturas se abriram, o céu ficou escuro, houve terremoto, por quê? A natureza sentiu falta do seu Criador. Agora, eu dizer para você, até que ponto e como é que foi isso, não tenho como lhe explicar. Aqui o único texto a mais que eu posso lhe dar é Deuteronômio 29:29. Ali diz assim, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Só no céu nós vamos ter plenas respostas para esse tipo de questão, a qual Deus não nos revelou no momento. Muito bem, hein, professor? Muito bom. A gente só aprende cada vez mais com isso. Olha só, aqui nos nossos twitteiros, nós temos muita gente que está conectada com a gente aqui, o Tiago, o Maicon, a Cate, o Ismael, o Nilson, o Leandro. Ai, rapaz, tem tanta gente aqui, vamos ver quem mais aqui. O Ranoche, o Elvis, o Moroni, o Charles. E tem uma pergunta aqui, eu vou colocar a pergunta do Tiago, que é bem interessante. Primeiro eu queria saber com você, Samuel escreveu a história de Davi. Certo. Agora, ele pergunta o seguinte, ele gostaria de saber como é que o profeta Samuel escreveu toda a história de Davi, se ele morreu antes. E Davi ainda viveu por muito tempo? Como é que é isso daí, professor? Quer ver uma coisa? A mesma resposta que nós damos para quem concluiu o livro de Deuteronômio também vai servir em parte para essa resposta. Por exemplo... Quem escreveu Deuteronômio? Deuteronômio quem escreveu foi Moisés, né? Só que no capítulo 34, Tito, relata a morte de Moisés. Então, como é que Moisés morto iria concluir o livro? Então, o que nós temos a resposta no de Deuteronômio é o seguinte. Quando você vai aqui para Êxodo 33:11, você já tem uma luz do que pode ter acontecido com Samuel, né? Êxodo 33:11 diz assim. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então veja, Moisés tinha um assessor, diríamos assim, um discípulo dele, que era Josué. Então realmente Josué concluiu o livro de Deuteronômio. Agora no caso de Samuel, era comum os profetas terem alunos.
terem seguidores que eles preparavam para serem líderes espirituais. Nós não sabemos o nome da pessoa que concluiu o livro de Samuel, pelo menos eu não sei do momento, talvez eu fazendo algum estudo a mais a gente possa descobrir alguma coisa. Mas nós sabemos sim que como todos os profetas tinham assistentes e assistentes literários, então realmente um assistente literário, alguém da escola dos profetas, concluiu a carta de Samuel, ou melhor, o livro de Samuel. Isso tem a ver com os escribas, alguma coisa assim? Aqueles que escreviam ou não? Sim, alguns das escolas dos profetas, eles se tornavam escribas também. Muito bem, professor. Ok. Bom, essa pergunta do nosso blog aqui, quem mandou foi o Robson dos Santos Santana. Ele é de Alagoinhas, na Bahia, e ele pergunta o seguinte. Ele diz o seguinte, no colégio hoje, uma menina disse que Deus é um assassino sádico pelo fato de ter matado muitas pessoas no dilúvio. E então, Deus é ou não é amor? Professor, a gente vendo as histórias bíblicas no passado, inclusive está passando uma série do rei Davi aí em outra emissora, e a gente vê ali que existem grandes matanças e que muitas vezes as matanças eram feitas em nome de Deus. Agora, será que o nosso Deus era um tirano sádico? Por que isso, professor? Por que acontecia tantas mortes assim em nome de Deus no passado? Essa é uma pergunta muito interessante. É possível, querido telespectador e amigo ouvinte, que essa sua colega tenha pego esse argumento emprestado do neo-ateu Richard Dawkins, né? Dawkins começa o livro dele falando que Deus é homicida, é assassino, e um infanticida, um monte de coisa. Só que Dawkins é um ateu que, por mais inteligente que seja na área de ciências, é muito ignorante na área da teologia, né? Na área de teologia ele não sabe quase nada. E é complicado quando o indivíduo começa a escrever daquilo que ele não sabe o que está escrevendo. Então, por exemplo, é muito fácil pegar textos bíblicos em que Deus ordena a matança de pessoas sem olhar o contexto no qual eles se encontram. Agora, se você vê o contexto no qual se encontram, eu não creio que Dawkins ou qualquer outro ateu tivesse feito algo melhor do que Deus fez. Por exemplo, quando você lê Gênesis 6:5, uma breve descrição do que era a humanidade nos dias do dilúvio diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí, para depois do dilúvio, você vai aqui para Deuteronômio 12:31 e você percebe que os povos pagãos faziam coisas bem terríveis. Por exemplo, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Ou seja, na época do dilúvio, os indivíduos eram perversos até não quererem mais. Depois do dilúvio, os pagãos matavam os próprios filhinhos para agradar divindades pagãs. E aí você vai em Gênesis 15:16 e você percebe que Deus tolera esses pagãos por aproximadamente 400 anos. E vou mais longe. Muitos desses pagãos faziam sexo até com os próprios filhos. Aí você quer que um Deus de amor fique de braços cruzados como se ele não fosse justiça? Não tem cabimento, entendeu? Deus é amor, mas o próprio fato de Deus ser amor, ele tem que expressar a sua justiça. Aquelas pessoas se tornaram uma gangrena moral. Se uma pessoa tem uma gangrena no braço ou na perna, o médico tem que amputar para salvar o resto do corpo. Deus, o médico divino, teve que amputar aquela gangrena moral para o próprio bem-estar da humanidade. Vocês entendem? Então, nós precisamos... Eu escrevi um livro há pouco tempo, Na Mira da Verdade, estou escrevendo um volume 2 agora, graças a Deus, mas um livro que eu vou escrever ainda, amigo telespectador e ouvinte, vai ser um livro pequeno, não vai ser grande, eu quero abordar exatamente essa questão. Por que Deus no Antigo Testamento matava pessoas? Eu quero abordar esse livro, para você perceber que Deus tinha razão para fazer esse tipo de punição. Todas as chances que Deus podia dar, Ele deu. Então eu recomendo que você leia. Seria bom você passar para essa sua amiga um livro intitulado O Delírio de Dawkins, em que um cientista, Dr. Alistair McGrath, ele refuta
do Richard Dawkins, nessas questões teológicas, religiosas, esse livro da editora Mundo Cristão. Será um livro interessante de você ler e passar para essa sua amiga que tem uma visão distorcida de Deus, possivelmente por causa da ignorância teológica de Richard Dawkins. Muito bem, professor, muito bom. Bom, você aqui no programa Na Mira da Verdade tem a chance de aprender muitas coisas, ouvindo o professor Leandro Quadros abrir a Bíblia e mostrar os textos bíblicos daquilo que você tem dúvida, daquilo que você quer aprender. Mas nós temos algo a mais para oferecer para você, e gratuito. Esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que é um curso bíblico. São vários temas, são 16 temas que você tem aqui sobre a Palavra de Deus, onde você, no final de cada tema, tem um questionáriozinho para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. E para você receber essa revista gratuitamente, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali um campo, peça sua revista gratuitamente. Você clica ali, vai ter um lugar para você preencher os seus dados e você vai receber ela aí na sua casa sem pagar nada, tá bom? Aproveite, mais de 60 mil pessoas já estão estudando essa revista, já estudaram, já leram, estão aprendendo mais da Bíblia Sagrada através do programa Na Mira da Verdade. E você, o que está esperando? Peça agora mesmo, você não vai pagar nada, é gratuito. Acesse lá o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, meu amigo nosso Tito, tempo está acabando, eu tenho 3 minutinhos ainda. Opa. E eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Vamos ver se você consegue responder ela nesse tempo aí. Tá bom. Quem mandou foi a Patrícia Ribeiro do Nascimento, pelo nosso blog, e ela diz o seguinte: a teologia adventista nos ensina a esperar a volta de Jesus, nos prepara a pregar cada vez mais o Evangelho para antecipar a volta do Senhor. Mas o profeta Amós, em seu livro, no capítulo 5, nos versículos de 18 a 20, diz que o dia do Senhor será tenebroso e dá a entender que não devemos desejar esse dia. Olha, professor, eu abri aqui no livro de Amós e realmente o profeta diz isso. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor, porque é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado pela cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O nosso tempo não vai dar chance de você responder essa pergunta. Eu estava abrindo aqui em Tito 2:13. Nós estamos aqui chegando ao final e eu não poderia deixar de mostrar os nossos queridos convidados que estão aqui hoje. Nós temos o prazer de receber uma plateia aqui que veio assistir a gente, a dona Cacilda, o Wagner, o Harrison do Rio de Janeiro, o Jó, o Hugo e o Pedro que estão acompanhando a gente. Eles fazem parte de uma associação lá no Rio de Janeiro que chama Comunitar Rio. É uma associação onde eles desenvolvem um trabalho na comunidade da Rocinha. E eles estiveram hoje aqui pela Novo Tempo e quiseram assistir o programa Na Mira da Verdade para ver se realmente é de verdade o professor Leandro Quadros respondendo as perguntas. Estão aí, obrigado por vocês terem vindo. E professor, chegamos ao final de mais um programa. Tudo bem. E eu queria dizer para você que essa quinta-feira você não me escapa do Twitter, hein? Às 2 horas da tarde nós estamos conectados com você através do nosso Twitter. Às 2 da tarde ao vivo. Se você que é twitteiro aí, ó, mande as suas perguntas que o professor Leandro Quadros e eu estaremos juntos ali ao vivo, passando para você um videozinho e respondendo as suas perguntas. A gente se encontra quinta-feira e aqui na TV Novo Tempo, terça-feira, ao vivo. Tá bom, professor? Tá bom, meu amigo Tito. Um grande abraço a você. Um grande abraço a você, amigo telespectador. Enquanto isso, você pode estudar Amós 5 com Tito 2:13 e aí eu vou explicar para você na próxima semana. Deus lhe abençoe. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a Palavra de Deus, ela vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe. E não esqueça, mande as suas perguntas, os seus questionamentos, porque aqui neste programa elas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!